Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinz e trago para você hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. Estamos fazendo estudos de resumos, métodos de resumo de cada porção para auxiliar na preparação dos estudos semanais, os estudos das porções semanais da Torá. Então, já apresentamos alguns modelos aqui, que logicamente não vai exaurir os métodos, né? Nós temos muitos métodos de fazer resumos. Quem está no meio acadêmico sabe disso, né? Quem prepara apresentações, quem faz discussões de alguns temas tem aí a sua técnica, ou a que melhor se adapta para fazer aí um resumo e daquele resumo tirar toda a apresentação, todo o estudo que vai ser feito, né? Então nós estamos apresentando para vocês, para que você veja aí qual melhor se adapta, se for algum desses ou se for algum outro, mas a ideia é que você tenha sempre na semana do estudo da porção, você tem aquele resumo e já tem aí uma lembrança do que vai ser discutido naquela porção. São 54 porções e precisa de muita prática, de muita repetição para conseguir lembrar de todos os detalhes de todas as porções. Principalmente quando alguma pessoa com curiosidade de conhecer esse teu estudo da Torá, quer saber sobre alguma porção, quer saber um resumo geral de toda a Torá. Então, com esses resumos você vai desenvolvendo essa prática, né, essa habilidade de expressar a palavra, dizer a palavra no seu contexto original, para que as pessoas possam entender o que é a Torá, porque muita gente não tem conhecimento do que é a Torá, não vi, não li, e não gostei, não acompanho. Então, quando as pessoas começam a acompanhar, elas começam a ter interesse. Então, vamos então continuar com o estudo, né? Na semana passada, deixa eu tirar minha câmera aqui um minuto. Na semana passada nós vimos aí uma metodologia nova, né? Então apresentei para vocês aí como poderíamos fazer uma discussão, né? Utilizando essas circunstâncias aqui, essas 7 circunstâncias que nos facilitariam a ter as diretrizes de como fazer um resumo, né? Sabendo o que aconteceu, quem participou, quem foi o causador do acontecimento, quando ocorreu, onde ocorreu, o que levou a esse acontecimento, ou como foi resolvido, ou como foi tratado o desenrolar daquele acontecimento, pode ser uma boa ferramenta. Em muitas situações né? No jornalismo se usa muito, mas nem todas as situações a gente consegue traçar com essas características. Algumas exigem uma a mais, uma a menos, né? Uma a mais, ou duas a mais, ou uma a menos, enfim. É preciso, no momento em que se vai registrar, né? Registrar as perguntas que vão te levar a desenvolver o raciocínio, você veja aí qual a melhor prática. Não sei se nós conseguiremos fazer o uso dessa metodologia em todo o estudo das porções do livro Devarim, mas nós vamos tentar, né? E a ideia é que você, né, verifique se há possibilidade de melhorar o estudo. Eu vou trazer aqui bastante resumido, para caber em poucos slides, mas você pode, então, no teu caderno de estudo, você anotar mais e mais detalhes. Então vamos aí à porção, né, a Parashá, a porção Devarim, porção que vai se iniciar no dia 8 de Av. O dia 8 de Av vai cair junto com o mês, finalzinho de julho e uma parte do mês de agosto. Então, dia 2 de agosto vai ser estudado aqui no canal, se o Eterno assim permitir, nós vamos estudar a porção
Devarim, a porção Devarim que vai é a 44ª porção. Nós temos no livro de Devarim 11 porções e nós vamos de Devarim 1, capítulo 1, verso 1, a Devarim 4, capítulo 4, verso 20. Né? Uma porção que tem 105 versos. Então você consegue estudar aí semanalmente, né? Você divide aí nos 6 dias, desde o final do Shabat anterior até a sexta-feira antes do Shabat, você consegue estudar aí cerca de 13 a 15 versos em cada dia e você deve ir ruminando esses versos durante o dia, o entendimento de cada verso. Né? É muito bom você se habituar a isso e também você pode utilizar esses resumos que a gente vem fazendo. Você deve ler também a Haftará. A Haftará é uma parte do estudo da porção semanal que é tratada nos livros dos profetas. Né? Muitos profetas, aí trechos das suas porções, dos seus estudos, da sua porção, digamos assim, do seu livro, né? Melhor dizendo, o seu livro, o livro do profeta, você tem trechos que se adequam mais a uma porção ou a outra porção, ou às vezes a 2, 3 porções, não tem problema não. Né? Você deve também ler as Haftarot, porque elas vão complementar o teu estudo da Torá. Né? As Haftarot, elas foram introduzidas em meados da Idade Média. Por quê? Porque houve um momento, né, com uma constante perseguição ao povo judeu, houve um momento que era proibido ter uma cópia da Torá, era proibido estudar a Torá, era proibido conversar sobre a Torá, mas era permitido estudar os profetas, ler os profetas. Os inimigos do povo judeu e da religião judaica, né, eles não viam nenhum problema em se estudar os profetas. E aí então fizeram essas divisões dos profetas para, já que não se podia estudar a Torá, se estudasse alguns capítulos de profetas que trariam uma lembrança, né, daquele trecho ou daquela porção da Torá que era proibido naquele momento estudar. Então nós temos todas as porções têm aí a sua Haftará e também nós temos aí a sugestão de leitura da Brit Hadashah, dos livros da Brit Hadashah, que são aqui no caso o livro de Yohanan, o livro de João e o livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus ou judeus messiânicos, como muitas vezes é trazido. Então, vamos iniciar agora um pequeno resumo respondendo aquelas perguntas do livro de Devarim. Então, o que vai ser tratado nessa porção? O que é trazido nessa porção Devarim? Nós vamos ver as palavras falá-las a todo o povo de Israel. E quem vai falar essas palavras? Justamente Moshe. Né? Então, aqui nos estudos desse livro, provavelmente em todos os momentos nós vamos ver que a resposta para essa característica, para essa pergunta a quem, vai ser Moshe, porque Moshe ele participou, ele escreveu toda a Torá. Mas o livro de Bereshit, ele não participou, ele não era vivo. Então ele ouviu do Eterno e registrou todos os temas trazidos lá em Bereshit. No livro de Shemot, ele já está presente, ele já participa das ações, mas ele escreve conforme o Eterno dita a ele. Ele deve ter, em algum momento, né, perguntado ao Eterno, mas aqui não aconteceu tal coisa, aqui não foi de outra maneira, aqui será que não é bom colocar também que houve isso, houve aquilo? Ele certamente conversou com o Eterno, né, sobre todo o texto que o Eterno ditou a ele, tanto no livro de Shemot, como no livro de Vaikra e no livro de Bamidbar. Todos esses livros ele estava presente. Mas aí chegou nesse momento
nesse momento em que eles estão saindo lá do deserto, que eles vão entrar na Terra Prometida, ele pede ao Eterno para escrever suas memórias, para escrever, né, um livro em que ele revivesse tudo que ele passou nesses anos pelo deserto. Né? Então, todos nesses 40 anos, tudo que ele passou, ele queria registrar com as suas próprias palavras. Então, o Eterno gostou da ideia, o Eterno disse que ele pode escrever. Claro que o que ele escreve aqui, né, o Eterno estava sabendo que ele ia escrever, o Eterno permitiu, sabendo que ele não ia escrever nada diferente do que já havia sido tratado até a última porção Massei do livro de Bamidbar. Né? E isso aconteceu justamente, né, isso começou a acontecer justamente no primeiro dia do 10º mês do 40º ano em que eles saíram de Mitzrayim. Né? O Eterno nunca coloca na Escritura o ano 2000, o ano 3000, o ano 2027, nada disso. Ele coloca quantos anos se passaram no mês, no determinado mês, de tantos anos que haviam se passado. Fulano viveu tantos anos, né? Ele não diz a data. Né? Nós não temos esse calendário na Escritura, nós temos o calendário, a divisão dos meses, a divisão do ano, mas nós não temos uma numeração para os anos. Né? Então a gente fala que nós estamos no ano 5.725, porque é uma convenção que marcou o início do calendário com o nascimento, com a criação, na verdade, de Adão. Né? E onde que isso aconteceu? Isso aconteceu justamente na planície de Moab, num lado distante do Iadém. Então, o Eterno fala para eles, né, que eles já deveriam estar caminhando. Né? Lá atrás ele falou, vocês já devem sair desse lugar, começar a caminhar, e passado esse tempo que eles caminharam até aqui, nesse ano que eles caminharam, nessa planície de Moab, então Moshe resolve fazer um discurso apresentando as maravilhas do Eterno, né, e sua aliança com o povo. Por quê? Por que ele faz isso? Né? Por que essa necessidade de Moshe fazer esse discurso a todo o povo? Por que dos 603.550 que saíram de Mitzrayim, que estão relatados lá na porção Bamidbar, naquele primeiro censo, né, nós sabemos, né, nós vimos lá na porção Shelah Lerá, do livro de Bamidbar, nós vimos que todos aqueles que saíram do Egito, eles vão morrer no deserto. Nesses próximos 38 anos que eles iriam ficar no deserto, todos iriam morrer, todos os homens acima de 20 anos, né? Menos 2, que foi justamente Yehoshua e Caleb. Esses 2 iriam entrar na terra da promessa, que não se contam os leviim. Né? Mas o Eterno disse que isso iria acontecer. Então Moshe percebeu o seguinte, que aquele povo que existia agora, aqueles homens que na porção nós vimos no último censo, o último censo mostrou que tinham 601.730 homens. Então muitos homens morreram, excetuando Caleb e Yehoshua. Todos os homens morreram, não muitos, né? Todos. E os que estão entrando agora, os que vão entrar na Terra da Promessa, esses 601.000, esses são aqueles que saíram de Mitzrayim com menos de 20 anos e aqueles que nasceram no deserto. Né? Então muitos nasceram no deserto, então eles não acompanharam todos os sinais e maravilhas que o Eterno mostrou em Mitzrayim. Eles ouviram seus pais falarem, seus avós falaram, mas eles não conviveram com aquilo. Né? E o ser humano gosta de ver, né? A gente saber que aconteceu, muitas vezes a gente não acha interessante, a gente quer participar, a gente quer ver. Então Moshe vai trazer para eles uma nova apresentação de tudo que aconteceu, de todas as maravilhas que aconteceram, né? Dessa aliança que o Eterno fez com Abraão, Isaac e Jacó, com todo o povo de Israel, e vai relatar todos as mitzvot do Eterno, os mishpatim do Eterno, que foram citados lá no livro de Shemot. Né? Já no livro de Shemot nós vemos lá os
mandamentos, né, os famosos 10 mandamentos, que muita gente acha que conhece, muita gente, não, eu já ouvi quando eu ia lá no catecismo, na escola, lá na escola que eu frequentava, na igreja que eu frequentava, tinha um catecismo, a gente aprendeu isso, eu sei isso, mas depois eu nunca mais me preocupei com eles. Então, eu queria saber mais, eu quero entender mais o que é isso, né? Porque as pessoas têm uma ideia errada sobre os 10 mandamentos, até porque elas aprendem uma versão religiosa. A versão religiosa alterou muitos dos mandamentos. Então, já não se tem mais aí em muitas pessoas os mandamentos como eles são apresentados no capítulo 20 de Shemot. Né? É no capítulo 20 de Shemot que tem que se procurar. Mas muita gente não procura, né? Porque as Bíblias traduzidas, as Torá que são traduzidas, elas mantêm o texto. Mas as pessoas não leem, as pessoas preferem ouvir o que outros dizem, o que outros ensinam, e não vão lá ler o que foi escrito originalmente pelo Eterno. Né? Vamos pegar as adaptações doutrinárias. Então essas adaptações trazem aí o selo daquela religião. Então modifica, né? Modifica a estrutura, modifica o texto que foi dado pelo Eterno. Então vamos ver o que, respondendo essas perguntas, tendo essas perguntas em mente, a gente vai relembrar o que acontece nessa porção. Claro que eu não vou colocar aqui toda a porção, senão seria o estudo da porção, mas só um resumo, né? A gente saber que Moshe, nesse discurso, ele está lembrando que o Eterno disse para todo o povo, né, avançar. Vocês já estão há muito tempo aqui nessa montanha, né? Então vamos avançar, vamos à frente, vamos para a terra prometida, vamos caminhar. Né? Vocês já estão há muito tempo aqui nesse lugar, vamos em frente, vamos seguir em frente. Né? E aí Moshe percebeu naquele momento que o povo era muito indisciplinado, o povo era muito difícil de se conduzir um povo assim, porque o líder conduz o povo, mas se o povo é rebelde, se o povo acha tudo ruim, como eles acharam no deserto, se o povo reclama de tudo, se o povo arma confusão, então o líder vê que é muito difícil. E aí, seguindo lá uma orientação do seu sogro, Yitro, né? Yitro diz para Moshe, olha, você não vai dar conta de fazer isso, então você precisa ter aí uma divisão desse grupo com outros líderes, uma hierarquia, para que você possa conduzir todo o povo. Né? Então ele seleciona lá os líderes do povo e também seleciona, designa juízes que vão julgar o povo segundo a Escritura. Né? Esse julgamento desses juízes detalhados nas Escrituras são aqueles que julgam de acordo com a Escritura e não de acordo com a sua vontade. Né? Então, aí não há favorecimento daquele que tem mais, nem há aquele jeitinho de vou ajudar esse aqui porque esse é mais necessitado, esse precisa de mais cuidados. Não, a justiça ela tem que ser a justiça do Eterno, a justiça que está na Torá. Se a pessoa tem muito ou tem pouco, ela tem que ser julgada do mesmo jeito. Né? Então ele vai fazer essa divisão. E aqui nessa porção a gente tem Moshe apresentando alguns acontecimentos, explicando alguns acontecimentos que não foram tratados anteriormente, que a gente não tinha essa informação até o presente momento, que é justamente aquela questão dos espias lá na porção Shelah Lehá, no livro de Bamidbar. Né? Nós vimos lá que os líderes indicaram aí algumas pessoas para irem reconhecer a terra, para saber se aquela terra era realmente conforme o Eterno havia dito. Né? Ou seja, eles confiaram do Eterno. Se o Eterno falou que a terra era assim, 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 a terra era assim, assim, assim. Se a terra manava leite e mel, a terra manava leite e mel. Não tem por que você duvidar da palavra do Eterno, não tem por que você
dizer que aquela palavra estava errada, ele estava enganando, ele não tinha todas as informações, né? E aí o povo foi e viu a terra e trouxe um relatório muito ruim. Mas aqui a gente vê que Moshe ouviu essa história. Não, vamos mandar os líderes, vamos mandar os líderes. Achei legal. Moshe diz que concordou, né? Concordou com essa escolha, com essa decisão do povo de ir duvidar do Eterno, de sair da nuvem. Né? Então, você vê que foi um ato de total desobediência, de total desconfiança do Eterno. Né? E o Eterno aqui ficou irado. Né? O Eterno aqui não gostou nada dessa situação, dessa decisão do povo de questioná-lo. E aí o Eterno decidiu que eles ficariam um ano por cada um dos dias que eles foram reconhecer a terra. Eles levaram 40 dias para ir e voltar. Como eles já tinham passado 2 anos no deserto, eles ficariam mais 38 anos no deserto. E nesse período, nesses 38 anos, todos os homens, exceto Caleb e Yehoshua, iriam, né, todos os homens iriam morrer no deserto. E por que não Caleb e Yehoshua? Né? Você lembra bem que Caleb e Yehoshua, eles trouxeram uma mensagem boa da terra. Né? Falaram que a terra era boa, que eles podiam ir para lá, que eles venceriam qualquer grupo que estivesse lá, que dominasse aquele lugar. Então, o que acontece é que todos morrem, inclusive Moshe. Moshe também não vai entrar na terra prometida. Moshe, já naquela situação em que ele bate na pedra, né? Você viu aí nos finais, na porção, se não me falha a memória, a porção Hukat, né? A porção Hukat, você vê que Moshe, ele bate na pedra porque o povo está pedindo água, ele bate na pedra em vez de falar com a pedra, ele desabona a palavra do Eterno, e o Eterno, então, aliado a essa participação nessa escolha de espias, o Eterno diz que ele não vai entrar na terra prometida. Então ele vai morrer também nesse período que eles estão no deserto. E Adonai diz mais a eles: vocês vão passar na terra de parentes, né? Na terra de Esav. Esav, vocês lembram que Esav foi o primogênito de Isaac, né? Ele nasceu primeiro, depois nasceu Yaakov. Yaakov nasceu agarrado ao calcanhar de Esav. Então eles eram irmãos. Também nós temos a terra de Moabe. Moabe e Amon são os filhos de Lot. Né? Lot era sobrinho de Abraão. Então Moabe e Amon são também descendentes de Hebre, são parentes de Abraão. Então o Eterno diz: vocês não devem lutar contra esses seus parentes. Então eu já prometi aquela terra de Amon e de Moabe, eu já prometi a esses descendentes de Lot. Né? Então vocês não devem guerrear com eles. E se vocês consumirem alguma coisa na passagem por ali, alimento ou água, vocês devem ressarcir, vocês devem pagar por esse alimento, por essa água. E aí, eles ainda, depois de todo esse caminhar, eles vão enfrentar muitos povos nessa caminhada. Nesse ano de caminhada, eles enfrentaram muitos povos. Né? Eles tiveram que lutar com muitos povos para poder chegar aí nas planícies de Moabe e atravessar o Iardém. Nós veremos, né? Nós vimos no resumo da porção Balac, e nós vamos ver na próxima semana, ainda estamos estudando nesse período o livro de Bíblia, nós vamos ver logo a porção Balac. Então você vai ver que eles atravessaram uma grande extensão de terra, lutaram com vários povos e venceram. Por quê? Porque o Eterno lutava em favor deles, o Eterno favoreceu a sua
a sua caminhada, o Eterno favoreceu a sua luta. E nós vamos ver que quando eles chegam lá na região de Moabe, Moabe também fica preocupado, né? Moabe não ouviu essa história aqui de que eles não deveriam atacar a terra de seus parentes. Moabe não sabia disso, Moabe não leu a Torá, o povo de Moabe não acompanhava, né? Não acompanhava a caminhada dos filhos de Israel pelo deserto. Então, eles não estão sabendo, vão ficar com medo, e aí você precisa relembrar lá na porção Balaque o que vai acontecer. Então esse é um pequeno resumo, né? Você vê que não é tão simples a gente fazer um resumo seguindo aquelas características, mas dá para a gente entender, né? Seguindo aquelas perguntas, a gente consegue montar aí um resumo dessa porção toda. Claro que é preciso saber a porção, é preciso estudar a porção. Se você não conhece a porção, não adianta, né? Não adianta estudar só o roteiro, que você não vai conseguir entender nada, né? Você precisa, então, se dedicar ao estudo da porção para poder fazer o resumo, né? Então, eu aconselho que você, se é a primeira vez que você está vendo o estudo da Escritura, você não se preocupe em fazer resumo agora, não. Você estude a Escritura, estude a porção, leia aquela quantidade de versos separada para cada dia, estude aqueles versos, aprenda aqueles versos. Num segundo ano, uma segunda passada, você já pode, então, ir se aprofundando em fazer resumo, né? Claro que mesmo tendo algum conhecimento, muitas vezes fazer um resumo é muito divertido e é muito engrandecedor, porque ao estudar e tentar fazer o resumo de 1, 2, 3, 4 versos, você vai trabalhar a sua cabeça, o seu raciocínio para poder escrever um texto, montar um diagrama que fale daqueles versos, e com isso você vai gravando cada vez mais os versos. Então, a ideia de fazer resumo, né? A ideia de fazer resumo é justamente para que você possa acompanhar e entender cada vez mais o estudo da Torá. Mas o importante, sempre eu saliento, é o estudo em si, né? Estudar as porções, acompanhar o estudo semanal da porção, seja neste canal, seja em outro canal, não tem problema nenhum. O importante é que você estude o mais próximo possível do original, do hebraico. Então vamos entrar agora na próxima porção Vat Hanan, né, que vai ser estudada no dia 15 de Av. Essa porção ela vai ser trazida então no dia 9 de agosto. Né? 9 de agosto é o Shabat em que nós estudaremos essa porção. Essa porção ela vai do capítulo 3, verso 23, ao capítulo 7, verso 11. São 21 versos nessa porção. Uma porção bastante grande, um pouquinho maior que a anterior, né? Mas que também você, na sua Bíblia, né? Se você tem uma Bíblia, por exemplo, da Bíblia hebraica, você tem as divisões por dia, né? Cada dia você lê uma quantidade de versos para que em 6 dias você fecha toda a leitura e no Shabat você aprofunda. Então, essa porção também tem como haftará o livro de Yeshayahu, o livro de Isaías, e na Brit Hadashah são muitos textos, né? Muitos textos que você tem que fazer referência a essa porção. Porque nessa porção você tem temas muito importantes, que, por exemplo, a repetição das Aseret Devarim, né? Então, nessa porção, na porção Vat Hanan, você tem no capítulo 4, verso 14, por exemplo, a menção de Aseret Devarim, porque muitos estudiosos não dizem que Aseret Devarim são as 10 das palavras, né? Eles não traduzem dessa maneira. Eles dizem que, inclusive já teve um que me disse que não existe na Escritura
nenhum local escrito Aseret Adevarim. E aí a gente encontra exatamente nessa porção, no capítulo 14, verso 14, no capítulo 4, verso 13, verso 13, você tem aí o texto, né, Aseret Adevarim. Então vamos ver aqui um pequeno resumo, aqui, respondendo aquelas perguntas. O que é trazido nessa porção? A própria palavra Vaet-Hanan é e supliquei. Né? Então Moshe, ele não vai poder entrar na terra prometida, ele pede ao Eterno, ele implora ao Eterno, ele suplica ao Eterno que permita que ele entre na terra prometida. E também ele traz aqui a repetição das mitzvot, dos mishpatim do Eterno. Logicamente, Moshe é o ator principal dessa porção. E isso acontece naquele mesmo período que nós tratamos na porção anterior. Né? Então aqui você está sempre falando desse 10º mês do 40º ano. Então nesses últimos meses do ano é que Moshe faz a sua apresentação, faz o seu discurso lá no vale diante de Beit Peor. Então aí ele faz essa apresentação a todos os filhos de Israel. E, logicamente, da mesma forma como nós vimos na porção anterior, né, um discurso. Então aqui você vai ver que muitas das perguntas vão ter respostas semelhantes, mas o importante não é isso, o importante é que você vai associar cada pergunta com o título da porção, então você vai desenvolver mentalmente o que vem trazido nessas porções. Claro que você precisa estudar a porção inteira, você precisa conhecer a porção inteira para poder, ao saber o que acontece nessa porção, respondendo a um desses itens, você traga na sua mente toda a história, toda a narrativa. E por que isso acontece? Isso acontece, Moshe faz esse discurso para reafirmar a aliança de Adonai, né, para aquele que guarda e pratica as suas mitzvot. Então a aliança é mantida com todo aquele que pratica, com todo aquele que ouve e guarda no coração, né, e pratica. Então essa aliança é com todo aquele que faz isso, não é só com um determinado povo. Então Moshe vai lá suplicar ao Eterno, né, vai pedir ao Eterno para poder entrar na terra. Imagina que ele passou esses 40 anos aturando esse povo. Moshe liderou esse povo por esse tempo todo. Teve a morte do seu irmão, teve a morte da sua irmã, passou por muitos bocados nessa caminhada e não vai poder entrar naquela terra tão almejada, né? E o Eterno diz para ele, olha, esquece esse assunto, já está resolvido. O Eterno diz que ele não vai entrar e ele não vai entrar. O Eterno não é um homem para voltar atrás, para voltar em algo que ele afirmou que ele vai, então, voltar atrás. O Eterno já tinha decidido que ele não iria. Então ele não vai entrar de jeito nenhum. E também, né, atendendo um pedido de Moshe, ele seleciona uma pessoa. Então Moshe pede para o Eterno que o Eterno indique uma pessoa para liderar o povo, já que ele não vai entrar, precisava esse povo ter um guia. Esse povo não pode andar, não pode ser um rebanho sem pastor, uma ovelha sem pastor. Então eles precisavam ter alguém, e o Eterno indica justamente Yehoshua, que foi o braço direito de Moshe durante muitos anos, durante todo esse período, né? E Yehoshua estava habilitado, então foi comissionado para assumir. E o Moshe faz um aviso muito importante, né, para todos nós, né, que é um aviso, uma orientação que não é obedecida pelas religiões. Moshe diz que nada deve ser acrescentado e nada deve ser retirado do texto, né, que o Eterno diz, né, que o Eterno disse lá no monte Horeb, no monte Sinai, que ele entregou as Aseret Devarim. Não pode se mudar, por exemplo, o Shabat para
para um outro dia qualquer da semana, não pode se mudar nenhum dos mandamentos, né, alterar um mandamento qualquer do Eterno por outro que determinada pessoa, determinada grupo de pessoas achou que é melhor fazer de uma outra maneira. Né? E Moshe também profetiza o que vai acontecer com aquele no final dos dias, né? No final dos dias, o que vai acontecer com aquele que desobedece ao Eterno, desobedece a Adonai. Né? Então, Moshe já está dizendo para as pessoas, olha, não queira deixar de obedecer ao Eterno, porque coisas vão acontecer, vai ser ruim, né, para aquele que desobedece a palavra do Eterno, desobedece as mitzvot do Eterno. E Moshe diz uma coisa importantíssima que as pessoas muitas vezes esquecem, né, que a aliança que o Eterno faz não é com nossos pais Abraão, Isaac e Jacob, não é com o povo de Israel, mas é com aquele, né, que ouve, guarda e pratica os seus ensinamentos, mas com todos que estão vivos aqui hoje. Né? Então hoje, no dia de hoje, não era hoje naquele minuto que eles estavam lá, naquele dia que eles estavam lá, né, no Vale de Beit Peor, mas é justamente aquele que está vivo hoje. Por quê? Porque a palavra do Eterno, a Torá de Moshe, ela é válida até os dias de hoje, é a mesma Torá, não foi alterado, né? Nada foi acrescentado e nada foi retirado. Então, aquele que obedece, ele vai estar, né? Vai ser garantida para ele a aliança que o Eterno estabeleceu com os nossos pais. Né? E Moshe, então, reapresenta as Aseret Devarim, né, que foram entregues no Horeb, né, que foram escritas em duas tábuas de pedra, pelo dedo do Eterno. O Eterno escreveu com o próprio dedo. O Eterno, digamos assim, digitou com o dedo, ele colocou cada letra nessas duas tábuas. Uma tábua para relacionar nosso compromisso com o Eterno, né? Como nós vamos voltar a obedecer o Eterno. E a segunda tábua é como nós vamos cuidar do nosso próximo, guardar o nosso próximo. Moshe também orienta que Israel ouça e obedeça essas palavras para que tudo corra bem com ele, né? A chuva vai cair no momento certo, na quantidade certa, o alimento virá, né? Tudo ele vai receber se ele obedecer a palavra do Eterno. E aqui ele estabelece, né? Ele manda, ele ordena que o povo de Israel, ou seja, o povo que obedece ao Eterno, o povo que segue ao Eterno, lembre, né? Ouça Israel, Adonai Elohim, ou seja, Adonai, o nosso Elohim, Adonai é único, não são dois, não são três, não é um dividido por dois, um dividido por três, é um único, né? É único, é Errad. Errad não é só um, Errad também é único. E complementa, amarás a Adonai com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito, ou seja, com tudo aquilo que você recebeu do Eterno. Então, você precisa estar sempre atento com essa palavra de Moshe, com essa orientação que Moshe nos dá. Né? E também você deve guardar essas palavras no coração. Você deve, quando a gente fala guardar, é estar pronto para usar em todos os momentos da sua vida. Não é ouvir lá quando eu tinha 8 anos de idade, lá no catecismo, mas já não lembro direito como é que é. Isso não está guardado. Você ouviu por um ouvido, saiu pelo outro, mas você tem que ter gravado no teu coração para praticar em todos os momentos. E você deve ensinar isso aos teus filhos, aos teus descendentes. Né? Vocês devem ensinar essas palavras e falar a respeito delas quando sair no teu caminho, quando voltar para casa, quando dormir, quando se deitar, quando se levantar. Né? Então nós temos essa orientação, você deve estar sempre com essas palavras prontas para serem praticadas. Né? E também Moshe orienta que não se coloque o Eterno à prova como
o povo colocou lá na porção Shelah Lerá, quando ele saiu para verificar se o Eterno estava falando a verdade, ou seja, verificar se o Eterno, colocar à prova o Eterno naquilo que ele falou, naquilo que ele orientou. E também Moshe orienta que o povo do Eterno, o povo aquele que escolheu o Eterno como seu Elohim, esse povo não se misture com outros Elohim, com outros povos idólatras, porque isso acontece muito. Muita gente acha que está no caminho de Techuvá e está blindado, mas aí acaba aceitando outros ensinamentos, outros deuses, acaba, não tem problema nenhum, eu amo ao Eterno, eu obedeço ao Eterno, mas isso aqui não tem problema nenhum, e aí acaba, aos poucos acaba adorando outros deuses. Então se afaste desses outros deuses, é isso que Moshe nos ensina nessa porção. Novamente, bastante resumido, a porção é bastante grande, você viu que a porção é bastante grande, mas a gente, com esse resumo, a gente tem aí um entendimento do que é tratado nessa porção. Agora nós vamos à porção Ekev. A porção Ekev significa calcanhar, Yaakov. Yaakov é a mão que segura o calcanhar. Então você coloca aqui na palavra Ekev, você coloca uma Yud, você tem aqui Yaakov. Yaakov é a mão que é o calcanhar, a mão que agarra uma oportunidade, uma recompensa. Essa porção, essa palavra também significa uma recompensa, uma recompensa por cumprir as palavras do Eterno, por guardar, praticar as palavras do Eterno. Então, essa porção, ela vai do capítulo 7, verso 12, ao capítulo 11, verso 25. São 111 versos nessa porção que vai ser estudada no dia 22 de Av, ou seja, o dia 16 de agosto. Também tem como Haftará o livro de Yeshayahu, do verso 49, 14, ao verso 51, ao capítulo 51, verso 3. Também nós temos na Brit Hadashah o livro de Matitiyahu, do capítulo 4, verso 1 ao 11, o livro de Lucas e o livro de Yaakov, conhecido como Tiago, na tradução. Na tradução, eles não aceitaram os nomes hebreus, os nomes trazidos do hebraico, então transformaram Yaakov em Tiago. Esse livro nem era para constar da Brit Hadashah, mas quando o rei James lá da Inglaterra fez a tradução da Torá, ele colocou esse capítulo e deram o nome de Tiago, Tiago porque a tradução de James, a tradução de James para o inglês, para o latim virou Tiago. Então colocaram o livro de Yaakov como livro de Tiago, por não aceitar os nomes hebraicos, Matitiyahu virou Mateus, Lucas, felizmente, ficou Lucas mesmo, Yohanan virou João e por aí vai. Então, o livro de Ekev, o livro de Ekev, ele traz a recompensa àquele que guardar e cumprir as mitzvot, mishpatim de Adonai. Então, todo aquele que cumpre, ele vai ter uma recompensa, vai ter essa bênção do Eterno por ele obedecer aos seus mandamentos. Logicamente, o principal ator aqui vai ser Moshe que vai trazer esse ensinamento. Isso foi naquele período, nos últimos meses do 40º ano da saída de Mitzray, lá no vale de Ant-Bei Peor. E, logicamente, Moshe fala ao povo de Israel, aos filhos de Israel, as mitzvot, os mishpatim de Adonai. E aí, por que ele fala, por que ele faz esse discurso, por que existe essa porção? Porque
as pessoas precisam saber quais as bênçãos que elas vão ter, né, quando praticar as mitzvot do Eterno. E saber que o Eterno vai expulsar as nações inimigas, a todos os inimigos de Israel. E a gente vê até os dias de hoje, né, Israel é atacado, tentam destruir o povo de Israel desde sempre, né, desde que ele chegou na Terra Prometida, mas o povo de Israel permanece. Por quê? Porque é o Eterno que está a seu lado. Muitos dos povos que tentaram destruir Israel já desapareceram, né? Já desapareceram da face da terra. Hoje são países, nações insignificantes, mas o povo de Israel permanece. O povo de Israel permanece graças ao Eterno, graças a essa aliança do Eterno, né? Então o Eterno mantém a sua aliança com aquele que ouvir e cumprir as suas mitzvot. O solo será abençoado, a pessoa vai ser abençoada. As doenças que aconteceram com o povo de Mitzray, quando o Eterno lançou as pragas sobre o povo, essas doenças não acometerão aquele que obedece, aquele que guarda os seus mandamentos. Os seus inimigos serão destruídos. Por quê? Porque o Eterno está no meio deles, né? Quando se ataca o povo de Israel, está se atacando ao Eterno, e o Eterno, né, não tem como ninguém vencer ao Eterno. E sempre Moshe deixa clara essa orientação do Eterno: nunca idolatre, não caia na idolatria, né? Quando você deixa de idolatrar, quando você considera que Adonai Eloheinu, Adonai Errad, o Eterno vai te levar à terra do trigo, da cevada, da uva, do figo, da romã, do azeite, do mel. Os sete elementos básicos, né, para a alimentação, que são os 7 elementos da terra de Israel, né, o trigo e o mel. O Eterno resumiu esses 7 elementos como a terra que mana leite e mel, né, o leite, que é o trigo tenro. Quando você espreme ele, sai um líquido parecido com o leite, né, um líquido branco. E o mel, né, que é um produto doce, né, que é produzido por um animal não caché, por um inseto não caché, mas é o único produto de um animal não caché que pode ser consumido pelo ser humano. E é muito importante, Moshe ressalta muito que é muito importante que o povo não pense, que a gente não pense que todas as nossas conquistas vêm unicamente da nossa capacidade, do nosso empenho, da nossa vontade, das nossas habilidades, né? Tudo isso vem, claro, se a gente não fizer nada, não está certo. A gente deve praticar, a gente deve colocar em prática todo o ensinamento que a gente recebe do Eterno, todas as capacidades que o Eterno coloca sobre nós, sejam físicas, sejam emocionais, sejam mentais, intelectuais, todas elas devem ser colocadas em prática. Mas todas as conquistas vêm porque o Eterno nos deu essas capacidades, e o que o Eterno vai abrir o nosso caminho para que a gente passe. Não que a gente achar, né, que é muito comum quando a pessoa começa a se dar bem, achar que é ela que é aquela que consegue tudo, aquela que resolve tudo. E ali, quando eles entrarem naquela terra, eles vão enfrentar outras nações, mas eles têm que sempre lembrar que o Eterno vai estar lutando por eles, né? O Eterno vai dar ao povo de Israel a terra. Moshe lembra a todos que eles são teimosos, né? E eles se rebelaram contra o Eterno muitas vezes. E por muitas vezes o Eterno quis acabar com todo o povo, mas graças ao empenho de Moshe, graças a Moshe conversar com o Eterno, convencer o Eterno a não destruir o povo, o Eterno, pela sua bondade, não destruiu o povo. Moshe lembra também que subiu ao Horeb 3 vezes
naquele momento em que recebeu as tábuas, né? Primeiro ele subiu, ouviu várias orientações do Eterno durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Ele recebeu todas as orientações, os mandamentos, os mishpatim, como construir, né? Como construir o Mishkan. Ele recebeu todas essas orientações, mas o povo construiu um bezerro de ouro, o povo é muito teimoso, o povo era idólatra, né? Tinha acabado de sair de Mitzrayim, tinha ainda isso, né? E isso no seu coração, e aí Moshe desce, quebra as tábuas, acabam-se os 10 mandamentos, e o Eterno diz que vai destruir todo o povo, o Eterno diz que vai acabar com o povo, porque era um povo mau. Moshe sobe ao Horeb mais uma vez, durante 40 dias, e diz ao Eterno, pede ao Eterno para que não destrua o povo. Então ele clama ao Eterno para manter o povo. Aí desce depois desses 40 dias e o Eterno diz para ele talhar 2 novas pedras e levar lá no monte. E o Eterno reescreve as mesmas 10 palavras em 2 tábuas para que Moshe então trouxesse e guardasse dentro de uma arca, né? De uma arca que é a famosa Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança onde vão ficar guardadas essas 2 tábuas. Então aqui a gente vê que Moshe subiu 3 vezes. Quando a gente lê o livro de Shemot, a gente não percebe que Moshe teve 3 períodos de 40 dias sobre o monte, assim como ele teve 3 períodos de 40 anos em sua vida, né? Os 40 primeiros anos que ele viveu no castelo do faraó, no segundo período de 40 anos ele viveu com seu sogro Itrô, cuidando de ovelhas, e o terceiro período de 40 anos ele passou liderando o povo na saída do Egito até chegar à terra prometida. Então Moshe fala aos Bnei Israel, esses novos Bnei Israel, esses que não viram as maravilhas acontecidas em Mitzrayim, muitos nem viram a entrega das 2 tábuas, nasceram depois, né? Nasceram durante esses 40 anos. Né? E diz também para eles, ensina também a eles tudo o que aconteceu, por que seus pais, né? Por que seus pais morreram na travessia pelo deserto. Por que o Eterno foi mal? Né? Porque as pessoas sempre pensam isso, acontece uma desgraça, o Eterno foi mal, mas eles precisam saber o que esse povo fez de errado contra o Eterno, né? Como é que esse povo agiu, como é que esse povo foi indisciplinado contra o Eterno, por isso que receberam a punição que receberam. Né? E, finalizando, Moshe diz que ninguém é capaz de resistir àquele que obedece às mitzvot do Eterno. Por quê? Porque o Eterno vai estar ao lado, o Eterno vai estar ajudando essa pessoa, vai estar protegendo essa pessoa, vai lutar por essa pessoa. Então, aquele que segue as mitzvot do Eterno, que conhece, que guarda no coração e que pratica, ele vai vencer qualquer obstáculo. Então nós vimos hoje 3 porções resumido. Na próxima semana nós veremos então mais algumas porções. Né? Então espero que você esteja acompanhando. Se você tiver algum comentário, se você quiser alguma discussão mais um pouco diferente do que a gente vem fazendo, se você tiver alguma sugestão, mande aí nos comentários ou mande no e-mail do canal, que a gente vai ter o maior prazer em discutir. Nos vemos amanhã, então, no estudo da porção semanal. Né? Ainda estamos estudando o livro de Bamidbar, vamos estudar a porção Rucat com Moré Marcos Felipe. Né? Então, nos vemos amanhã aqui no canal. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Adonai Eloheinu, Adonai
הדברים האלה אשר אנו מצווך היום על לבבך. אנו שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניה ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובסופך ובקומך, וקשרתם לאותת ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.